Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Queridos, abramos as nossas Bíblias com dois textos aqui, mas primeiro em Marcos capítulo 11, versículo de número 12. Marcos 11, versículo de número 12. Deus seja louvado. Queremos agradecer a presença dos irmãos que estão conosco pela primeira vez. Nosso muito obrigado. É uma honra tê-los conosco. Volte mais vezes, amém? Marcos capítulo 11, versículo de número 12. Todos acharam? Marcos 11, 12. Diz assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: o que disse? Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso, e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas, cadeiros que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Aleluia. Queridos, versículo 19. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: mestre, eis que a figueira, que não é verdade que tu amaldiçoaste, não, que tu falaste, secou. Amém? Agora, por favor, dentro do mesmo Espírito, livro de Provérbios, no meio da Bíblia. Provérbios, capítulo 12, versículo 18. Provérbios 12, 18. Provérbios 12, 18. Vou ler e os irmãos leiam comigo. Alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Podem ler. Curva a tua fronte, bondoso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que advém do teu trono e pedimos humildemente e rogamos que o teu Espírito nos capacite com sabedoria, discernimento e entendimento, para que tudo aquilo que for falado à luz da tua palavra traga edificação, cura, libertação, salvação, milagres e maravilhas. Podeis assentar. A Bíblia fala aqui, o pregador, ele fala, o sábio, ensinando, ele diz uma coisa que me chama a atenção. Há algumas pessoas cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. O que tem saído da tua boca? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se nós fomos chamados para fazer o ID de Jesus, porque ele disse na sua comissão: ide por todo mundo e pregar o evangelho, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Seja mensageiro de boas novas. Você tem pregado o amor? Que tipo de palavra tem saído da tua boca? Lá no seu trabalho, na escola, na faculdade, amém? Na sua casa. Quais são as palavras que têm saído da tua boca? Porque, querido, as palavras que você fala, elas têm autoridade. Elas, inclusive, têm poder para dar vida e matar. É sério isso. É bíblico, está na Bíblia. As palavras têm poder para dar vida e para matar. Presta bem atenção. As palavras têm poder de trazer a paz e também trazer dissensão. A palavra tem poder também de amor e de ódio, de unir e separar, amém? De levantar e de derrubar. Olha como é. Presta bem atenção. Uma palavra é suficiente para mudar o destino das pessoas. Uma só palavra é suficiente para mudar o destino das pessoas. A voz pode ser minha, mas a palavra é do Senhor. Tem gente, queridos, hoje é um texto que você vai ter que aprender. Tem gente que a língua é uma forma de morte, como está aqui. Pontas de espada, labassub de quebra. Porém, a palavra do sábio, a sua língua é como saúde. Podemos ver aqui, se o que você fala é sábio ou não, presta bem atenção. As nossas palavras têm muito impacto na vida das pessoas. Como eu disse, a boca fala do que o coração está cheio.
Se o nosso coração estiver morto, nossas palavras são de morte. Você reparou que uma pessoa que vive de queixume, de lamúria, ela acaba te contaminando? Ah, minha vida é uma droga, eu não sei porque não sei o quê. Queridos, quanto mais ela lançar esse tipo de palavra, mais a sua vida vai afundar no lamaçal do mundo. Temos que tomar cuidado, palavras são como sementes. Sementes, meu amigo, ainda que o vento a leve de um lado para outro, mas as palavras, quando batem na terra, vão germinar e produzir fruto. O que é que você tem plantado? Porque eu digo, o que você está passando é o que você está colhendo daquilo que você plantou ontem. O que você plantou? Nós temos uma falha terrível e nós precisamos aprender. Nós temos uma falha terrível de murmurarmos com muita facilidade. Ah, minha vida é uma droga, pastor, nada dá certo, nada acontece. Queridos, quanto mais você falar nisso, mais você vai afundar. Você está dando autoridade, delegando autoridade para o negativo, para o diabo, para os demônios, bater palma e falar isso mesmo. E nós temos essa mania. Queridos, isso em todas as áreas da nossa vida. Quando o Senhor profetiza, você abre uma oração de fé, o irmão declara sobre a palavra, eu te declaro curado. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, profetiza, eu estou curado, eu não aceito essa enfermidade, eu rejeito, usa do poder da palavra. Mas sabe o que a gente faz? Ah, continua doendo, ah, isso aí não adianta, isso não. Então, queridos, nunca vai ter como. Escuta, Jesus teve fome, passando ao lado de uma figueira, porque na época ela estava com folhas, ele pensou que ela tinha figo, e não achando fruto nela, ele disse, nunca mais haja fruto em si. A Bíblia diz que ele dobrou o joelho, Pai, peço que essa figueira não produza mais. Foi isso que ele fez? Ele determinou o poder da palavra. Eu quero dizer, eu tenho batido nessa tecla ultimamente, que o Espírito Santo tem mandado nos ensinar. A Bíblia fala que na maioria dos grandes milagres que o meu mestre Jesus operou, são poucos os milagres em que Jesus externa a oração. Porque Jesus orava na casa, orava na rua, orava no monte, orava no deserto, orava na madrugada, passava dias orando. Mas quando ele ia operar milagres, ele já não orava, ele simplesmente lançava o poder da palavra. O cego de Jericó disse, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus perguntou, o que queres que te faça? Ele disse, eu quero ver. Jesus orou? A Bíblia diz então, veja. Queridos, Labassube de Kévia. Uma das poucas vezes que Jesus orou para um milagre foi diante de Lázaro, porque o povo era incrédulo. Ele disse, Senhor, bem sei que tu me ouves, mas para que esses que estão à minha volta saibam que tu me enviaste, a ti te digo, Lázaro, levanta-te e anda. Então, amados, há poder na palavra. E não adianta nós pensarmos, nós somos negativos ao extremo. Não se esqueça dessa dicotomia, corpo, alma e espírito. Essa carne vai sempre tender para as coisas negativas. Infelizmente, nós colhemos o que estamos plantando com a nossa boca. Porque se você ora, se você tem fé que não é tua, é de Deus. Se você tem fé, por que as coisas não acontecem? Porque na hora de usar fé, você não usa de um lado positivo. Você usa as palavras de um modo... Ah, pastor, eu bem que orei, mas será que vai dar certo? Desculpa, tua oração já perdeu eficácia. Amados, nós temos que ter autoridade. Eu quero vivenciar uma igreja de autoridade. Não uma igreja que fica, pastor, ora por mim, porque não, a oração do justo vale os seus efeitos, sim. Mas Deus disse, ide por todo mundo. Não foi para pastor, foi para todo aquele que crê. E se você pregar com autoridade, Deus vai fazer. Nós não temos mais a ousadia de outrora. A Bíblia diz que a caminho do templo de Formosa, um templo muito importante e bonito da época, Pedro e João naquele dia resolveram adorar a Deus, porque eles adoravam na casa, nas ruas, mas resolveram adorar a Deus no templo de Formosa. E ali, por causa do número de transeuntes, havia um coxo sentado na porta. Quantos anos aquele coxo estava ali? Quanto tempo aquele coxo estava ali, mendigando, humilhado, esperando o resto dos outros, esperando uma oportunidade. Querido, ele estava acomodado, ele já estava acomodado, colocava de manhã, tirava à tarde, e o povo passava, dá-me mais uma hora. Alguns davam, outros reclamavam, murmuravam, ele vivia do resto. Deus não quer que você viva do resto, Deus quer te dar completo. Está na hora da igreja ser mais do que abençoada, porque ele disse na sua palavra na cruz, tudo está consumado, eu já paguei o preço, eu já garanti. Se você crê, receba. Receba, queridos, nós precisamos viver uma igreja de impacto. Não mais uma igreja, sabe, chorosa, lamuriante. Pedro e João, a caminho do templo de Formosa, não tinha um tostão no bolso.
mas tinha autoridade. Não adianta ter dinheiro e não ter autoridade. Não adianta ter Bíblia e não ter autoridade. Não adianta orar e não ter autoridade. Pedro e João tinham autoridade. Quando chegaram, aquele coxo perguntou: dai-me uma esmola. Ele olhou para eles, fitou bem nos olhos, dizia: fita os olhos em nós, olha bem para nós, olha aqui, ó, olha aqui, não temos ouro nem prata, mas o que tenho eu, em nome do Senhor Jesus, eu digo: levanta-te e anda. Querido, é isso que você faz? Essa porcaria da máquina quebrou de novo. Essa geladeira não gela. Esse carro só pela misericórdia. Querido, nem carro você tinha. Deus te deu, glorifica. Nem geladeira tinha, agora queimou. Deus, glorifica, meu irmão. Deus vai te provar em situações. Glorifica, exalte, e você vai ver o poder do sobrenatural. Sabe o que vai acontecer quando você glorificar? Porque a geladeira queimou, o destruidor vai sair da tua casa e coisas novas vão acontecer na tua vida. Dá um glória aí, querido. Acho que nasci para sofrer mesmo. Misericórdia. Quanto crente que está sofrendo pelas suas palavras, tomando posse do que não presta, e o diabo aplaudindo. O diabo fala: pode ir com o culto mesmo, não adianta nada. Você chega, canta, louva lá, mas você continua do mesmo jeito. Crente tem que ter transformação, crente. Crente tem que ter transformação. Aleluia, meu irmão. Tua vida tem que mudar, querido. Ei, João e Pedro chegou lá para mudar a vida do coxo. E o Espírito Santo, Jesus, está aqui para mudar a tua história. Você crê nisso, meu irmão? Nós somos negativos ao extremo. Nós temos que nos doutrinar. Ei, Jesus te chamou por cabeça, não por cauda. Agora, ele delegou poder, você não usa? Pastor, essa prova acho que é para mim mesmo, sei lá, querido. Em tudo dai graça. Em tudo glorifica. Começa a mudar a tua atitude. Querido, como você está? A Bíblia diz que Paulo sofria de um espinho na carne. Ninguém sabe até hoje. Nenhum dos grandes teólogos fala que podia ser uma doença, outra situação qualquer, mas era algo que o incomodava. Nós sabemos isso. A Bíblia diz que Paulo orou 3 vezes. E Deus não o curou, porque havia um propósito do Senhor, um mistério de Deus. Mas tem uma coisa: a partir do momento que Deus diz assim: Paulo, a minha graça te basta. Você nunca mais viu Paulo reclamar. Paulo só dava glória, aleluia, glória, aleluia. Para de reclamar e glorifica. Está entendendo? Queridos, não é fácil. Você está com uma dor que está todo dia te incomodando. Aquela coisa que você toma remédio e melhora um pouquinho, volta. Não é fácil. Mas não dê vazão para o diabo. Ai, pastor, isso aí não tem mais jeito, pastor. Eu não vou nem orar por isso. Já é minha, já está comigo há tantos anos. Tem RG, CPF, conta de luz. E tem Pix também, porque faz você gastar. Querido, que esteja doando um dia, uma semana, um ano, em nome de Jesus, começa por dizer: eu não tenho nada. Mas pastor, isso é mentira. Não é mentira. Começa: eu não tenho nada, não tenho nada, eu estou bem, eu estou bem, estou bem, estou bem. 1, 2, 3, um dia o diabo sai.